Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão técnica organizada pelo Colégio Regional de Engenharia Civil e desta vez o tema que nos traz aqui é o Botão Pronto e esta ação é organizada em conjunto com a Associação Portuguesa de Empresas de Botão Pronto. Temos aqui connosco o João Fragosa, que é o seu presidente, temos o João Duarte, que é diretor executivo, e temos também o Arlindo Gonçalves, nosso colega, que é membro e diretor do Departamento de Materiais do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Este é um tema que tem passado ao lado da opinião pública e dos fóruns de reflexão, mas que tem especial impacto na área da engenharia civil. Está previsto, por decisão política e por razões ambientais, o fecho das centrais termoelétricas até 2023. E como bem sabemos, as cinzas volantes são dos compostos que integra o cimento e a partir daí está aberta uma caixa de Pandora que terá impacto na qualidade do nosso cimento e por consequente dos botões. A Associação Portuguesa de Empresas de Botão Pronto tem feito este ciclo de seminários e de conferências, não só para esclarecer quais os impactos da retirada das cinzas volantes da composição dos cimentos, mas também de que forma é que a engenharia civil, em termos de projeto e de execução de obra, pode lidar com esta alteração da composição dos botões. E para isso temos hoje aqui connosco os especialistas que têm dominado e que têm acompanhado esta matéria, a quem agradeço a disponibilidade e a vontade e permitam-me que faça um disclaimer dizendo que esta sessão estava prevista para ser feita uma por cada delegação distrital na região norte no período pré-pandemia. Perante o impacto que sofremos, não o fizemos, uma vez que não seria possível a reunião física, e agora, como estamos já neste período de acalmia, de reação e de adaptação a estas novas circunstâncias, entendemos que era o momento de a realizar e no formato desmaterializado e não em pessoa e como webinar. De qualquer das formas, as outras sessões do colégio foram mais circunstanciais, foram voltadas para os impactos e para a reação à pandemia do Covid-19. Felizmente acho que estamos já em condições de dar a volta e de hoje agarrarmos um assunto técnico que é de crucial importância para a engenharia civil e para os seus profissionais. Em termos de intervenções, vamos ter uma primeira intervenção do João Duarte e de seguida do engenheiro Arlindo Freitas Gonçalves, que irão expor o tema e que ficaremos abertos a perguntas e respostas que os membros e que os participantes da sessão possam ter e que podem e devem ser colocadas no bate-papo do software, do Zoom, que tem na linha de baixo da janela que deve estar aberta. Assim sendo, João Duarte, muito obrigado, ficamos ao seu dispor para ouvir. Ok, muito obrigado. Vou agora partilhar o meu ecrã. Aqui está. Estão todos a ver? Está a ver-se? Está. Sim. Ok. Ora, então, muito boa tarde a todos os participantes. Muito boa tarde também para o engenheiro Bento Aires e para os restantes palestrantes. E cabe-me a mim falar sobre os impactos do fim das cinzas volantes para o setor do Botão Pronto, mas também para o resto da construção civil, pelo menos do ponto de vista do botão como material. Ora, como disse o engenheiro Bento Aires, o Governo quer acabar com as cinzas volantes, com a produção de energia elétrica até 2023, foi uma meta anunciada já no ano passado. Isto é uma consequência dos Acordos de Paris de 2015, em que cada país deve contribuir para que a temperatura média global até 2050 não ultrapasse um acréscimo de 2 graus centígrados. Como vocês podem ver, a temperatura média tem vindo a aumentar e em 2016 já estávamos com quase mais 1,5 graus
centígrados relativamente ao valor de partida. Agora, como é que o Governo pensou que poderia contribuir para isso? Apostando nas fontes de energia renováveis e acabar então com a produção de energia a partir de combustíveis fósseis, a começar pelo carvão. Como vocês sabem, temos também outras centrais termoelétricas à base de outros combustíveis, mas as primeiras a fechar serão as do carvão. Ora, isto traz uma consequência, é que fechando as centrais termoelétricas que produzem as cinzas sobre duas formas, portanto as cinzas volantes e as escórias, que são as cinzas de fundo, deixa de haver também então as cinzas volantes para o betão. As cinzas volantes são as finas que são arrastadas pelos gases de combustão e que são capturadas e classificadas pelas centrais termoelétricas mediante critérios bem estabelecidos em normas europeias harmonizadas que dão a aptidão para a sua utilização como adição no betão. As cinzas volantes têm sido utilizadas já há algumas décadas, tiveram a sua utilização mais intensa desde a última década do século passado, desde a década de 1990. Teve uma utilização e um contributo importante para a durabilidade de algumas obras que nós fizemos e continuamos a fazer, mas com o fim das centrais termoelétricas acabam as cinzas e isto afeta não só a indústria do betão pronto, mas também as restantes empresas de construção. O fim das cinzas volantes já se sente porque, como vocês podem ver no gráfico que está a ser projetado, a produção de energia a partir de carvão tem vindo a reduzir-se e vai acabar em 2023, mas já estamos a sentir, porque cada vez mais o nosso país tem apostado em fontes de energia renováveis, como é a eólica, como é a hídrica e como são os fornos solares, e isso faz com que já estivéssemos períodos largos sem produção de energia, como foi ali o caso de março de 2018 e depois de janeiro de 2019 tem vindo mesmo a reduzir-se substancialmente. Isto o que é que faz? Faz com que se sintam dificuldades de abastecimento de cinzas volantes para a produção dos betões e essa foi a motivação que levou a associação a procurar parcerias com ordens de engenheiros para tentar sensibilizar os técnicos envolvidos na construção, a partir desde logo do projeto, para esta problemática e encontrar soluções em conjunto que sejam economicamente viáveis e vantajosas para todos. Ora, nós temos vários ambientes que afetam as estruturas que nós construímos. Uma que está sempre presente é a ação do dióxido de carbono, temos 4 classes. O dióxido de carbono promove a carbonatação nas suas camadas superficiais e quando esta camada carbonatada chega ao nível das armaduras, induz na presença de umidade a corrosão das armaduras. Isto afeta todas as estruturas de betão armado, uma vez que o dióxido de carbono está presente em qualquer ambiente. Aquilo que nos preocupa mais nesta problemática das cinzas volantes é, sem dúvida, a ação dos cloretos de origem marítima ou não, uma vez que a ação dos cloretos por penetração no betão, quando atinge as armaduras, induzem a sua corrosão. Afeta todas as estruturas em contacto com a água do mar, seja, neste caso, seriam as classes XS2 ou XS3, ou mesmo as estruturas na sua proximidade, que neste caso seria a classe XS1. E como é de entender, Portugal tem uma orla costeira significativa, portanto muitas estruturas são construídas sob a ação destes cloretos marinhos. Mas também há cloretos de outras origens, nomeadamente em zonas onde possa ocorrer o aparecimento de gelo, em que pela ação de agentes anti-gelo-gelo, ao fim e ao cabo, para reduzir
no fator de gelo, podem ser aplicados produtos descongelantes. Ora, estes produtos descongelantes são também agressivos, também pelo mesmo efeito da penetração dos coretos no betão e também a corrosão das armaduras. A ação do gelo por si só não é afetada de forma grave pela ausência das cinzas volantes, mas as classes de ação dos coretos, sim. Por último, a considerar o ataque químico, em que nós temos vários ambientes em que a presença de agentes químicos pode promover o desgaste ou mesmo a corrosão do betão, como sejam as estruturas de tratamento de águas residuais ou algumas estruturas industriais. Portanto, estamos a falar, consoante a agressividade, o XA1, XA2 ou XA3, sendo que a agressividade aumenta com o índice da classe. Ora, são as classes com o efeito químico, com o ataque químico ou com o ataque dos coretos que nos preocupam. E porquê é que nos preocupam? Porque atualmente, com a disponibilidade das cinzas volantes, nós conseguimos fazer estruturas duráveis com determinadas dosagens de cimento e determinadas classes de resistência. E nós aqui temos o panorama das classes de ataque por cloretos, XS e XD, assim como as classes de ataque químico. O panorama muda radicalmente quando nós não temos cinzas volantes disponíveis, nem material que as possa substituir. E assim nós deixamos de poder fabricar o betão com aquelas dosagens e temos aumentos na ordem que varia entre os 20 e os 40 kg por cada metro cúbico e com um efeito também na classe de resistência. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sem cinzas volantes vai haver um aumento da dosagem de cimento que torna os betões mais onerosos, mas um efeito também a contar é o aumento da classe de resistência. Okay? Que consequências nós podemos identificar para as empresas de betão? Portanto, neste momento não há alternativa às cinzas volantes em Portugal, pelo menos com as vantagens que nós conseguimos ter nas cinzas volantes. O ligante passa a ser essencialmente o cimento, que por ser mais caro do que as cinzas volantes e por aumentar a sua dosagem, faz com que o custo de fabrico do betão possa aumentar, estimando nós que varia entre 10% a 15%. Okay? Poderemos constatar, como poderão ver, o consumo de cinzas volantes em 2019 estima-se que tenha reduzido substancialmente face aos anos anteriores. Ora, as empresas de construção, voltando atrás, só para referir uma questão, as empresas de betão conseguem fazer os betões que nós identificámos atrás, seja com cinzas volantes ou sem cinzas volantes. A questão é, o grande problema que nós identificamos, ou o grande impacto, é nas obras, porque este aumento do custo de fabrico vai ter implicação com o custo das obras. Ora, nas empresas de construção, a aplicação vai haver a necessidade de aplicar betões diferentes dos que estão especificados no projeto, isto porque a maior parte das estruturas que estão em execução já têm projetos aprovados, elaborados e aprovados há algum tempo, numa altura em que não se vislumbrava esta dificuldade. E assim temos, por exemplo, um edifício na orla costeira, com classes de exposição correntes que são o XC3 por causa da carbonatação e o XS1, por causa dos cloretos transportados pelo ar. O projetista projetou, e muito bem, porque na altura havia cinzas, projetou com uma classe de resistência C3037. O que acontece agora é que, na ausência das cinzas, a classe de resistência mínima passa a ser um C4050. Okay? Não havendo cinzas volantes,
as empresas de betão veem-se na impossibilidade de fornecer um C3037 para este tipo de obras e são obrigadas a fornecer um C4050. Por outro lado, se nós tivéssemos uma estrutura, numa obra marítima, um cais, uma marina, onde o betão estivesse abrangido na zona de marés de rebentação a salpicos, o betão de projeto, considerando cinzas, seria um C3045, sem cinzas passaria a ser um C5060. Portanto, estamos a ver aqui um aumento substancial. Tudo isto vai promover o aumento do custo da construção e nós identificamos que muitas empresas têm estado com alguma dificuldade em fazer refletir isto no dono de obra, no promotor. Ora, então o que é que nós sugerimos que seja feito para as empresas de construção? Para as obras em curso, a obra tem de continuar com betão sem cinzas volantes. Okay? Isto faz com que a composição do betão tenha só cimento e numa maior dosagem, a classe de resistência é mais elevada e um preço, e por aí vem o preço mais elevado do betão e assim o aumento do custo de construção. Para as obras que ainda não começaram, verificar se o betão que está especificado em projeto está a contar com cinzas volantes ou não. Se tiver a contar já com a inexistência de cinzas volantes, o projeto estará com certeza ajustado. Caso contrário, é conveniente solicitar a revisão do projeto. Mas solicitar a revisão do projeto para quê? O objetivo é otimizar a estrutura e assim os custos, tendo em conta o aumento da classe de resistência do betão. Ao aumentar a classe de resistência do betão, nós conseguimos, e se entrarmos com a nova classe de resistência à compressão aumentada no cálculo da estrutura, nós conseguimos otimizar não só o consumo do betão, mas também o consumo do aço. Para as novas obras, aquilo que nós aconselhamos aos projetistas é identificar as classes de exposição aplicáveis, a partir daí calcular as estruturas sem contar com as cinzas volantes. Isto vai fazer com que o ponto de partida sejam classes de resistência mais elevadas e assim, ao entrar com estas classes de resistência acrescidas, as estruturas poderão ficar mais económicas, uma vez que se promove em alguma escala a redução das secções transversais do betão, a redução da quantidade das armaduras de aço e, por aí, a redução no custo da construção, uma vez que o preço do aço tem um custo aproximado de 100 vezes o preço do betão. Assim, nós temos uma redução da quantidade de matérias-primas e, por inerência, também uma redução nas emissões de dióxido de carbono afetas à estrutura. Esta era a apresentação que eu tinha para vos fazer. Estou disponível para qualquer esclarecimento que a audiência considere necessário. Obrigado. Muito obrigado, João Duarte. De seguida, o Arlindo Gonçalves vai-nos trazer o tema das questões da durabilidade dos betões e eu relembro aos participantes que via bate-papo, se tiverem alguma questão, que a podem colocar para serem debatidas e respondidas no fim das apresentações. Arlindo Gonçalves, muito obrigado. Ok. Vamos ver se eu consigo... Ora. Já está... Já estamos a ver. Já. Ok. Então, muito boa tarde a todos. Agradecer o convite para estar aqui nesta conferência e louvar a APEB e a Ordem dos Engenheiros por ter levado, por ter organizado esta conferência sobre o fim das cinzas volantes, que de facto tem um impacto importante na indústria da construção. Portanto, já foram aqui levantados pelo João Duarte um conjunto de problemas que a falta de cinzas, digamos, vai acarretar. Cabe-me a mim, digamos, aprofundar
se quisermos, os problemas relativos à durabilidade. Esta apresentação foi organizada por mim, pelo meu colega Manuel Vieira, a quem desde já agradeço também a ajuda na preparação destes slides. Ora, então, começarei por dar uma panorâmica sobre a produção energética na Europa e no nosso país, falando depois da produção das cinzas, da sua composição e pozolamicidade e das respectivas normas. Abordarei depois a sua utilização no betão e a sua relevância para a durabilidade das estruturas, identificando as dificuldades que, de facto, a sua ausência acarreta e possíveis soluções de mitigação. Ora, temos aqui um mapa de 2015, onde mostra a produção de carvão, a produção de energia a partir do carvão nos países da Europa, podendo observar-se que em Portugal representava 21%, através da energia produzida por duas centrais térmicas, situando-nos, sendo, digamos, o país campeão talvez a França, porque tem uma forte energia nuclear, e a Alemanha com 45% e a Polónia com 85%, digamos, ultrapassavam claramente o nosso país. Nós estamos assim, digamos, que ao nível da Inglaterra, coisa assim. Portanto, isto era a situação que nós tínhamos em 2015. Portanto, como se sabe, devido aos acordos de Paris, a Europa comprometeu-se, como disse o João Duarte, em reduzir as emissões de CO2, e tendo sido acordado que a Europa assumiu o compromisso de reduzir até ou de eliminar até 2030 as centrais térmicas a carvão e o resto do mundo seria até 2050. No entanto, alguns países europeus ainda não iniciaram a discussão e outros, como a Alemanha, não é, disseram que só vão eliminar a produção a carvão a partir de 2030. Portanto, nós situámos-nos, digamos, no pelotão da frente dos países que querem, antes até de 2030, não é, como é o nosso caso, eliminar a produção de energia através do carvão. É claro, para países como a França é fácil, para nós, enfim, como já vimos, pode vir, ou vai certamente trazer algumas dificuldades. A produção energética em Portugal, segundo uma fonte da REN, tinha em 2019 uma componente da parte da energia térmica fóssil, digamos assim, da ordem dos, não sei se aqui vem o rato, da ordem dos 20 e tal por cento, não separa o carvão do gás, nota-se alguma oscilação da energia hídrica e um aumento significativo da energia eólica. Isso era a situação que tínhamos, fomos tendo ao longo dos anos, a partir de 2000, e que em 2019 se situava, como digo aqui, a energia produzida através da energia térmica seria um pouco superior a 20%, mas aqui inclui-se também o gás. A previsão da EDP era, relativamente ao carvão, é que ele não, mesmo em 2040 não venha a ser eliminado a nível mundial na produção de energia. Digamos, previsão essa que não está muito fora desta outra aqui, onde vemos que, embora se vá assistir a partir de 2020, enfim, ou já se esteja a assistir antes de 2020, a partir de 2015, se quiser, 2017, a uma redução significativa do peso da energia produzida por carvão, ele ainda, mesmo em 2050, ainda terá qualquer coisa como 10% em 2050. Este decréscimo será compensado através do aumento da energia de origem eólica e da energia de origem solar.
Então, feita esta pequena introdução sobre a situação, sobre as origens da produção de energia, e que, portanto, apontam de facto para uma redução da intervenção do peso do carvão, não é? na produção de energia. Passaríamos então para a produção das cinzas volantes, que, como já foi dito aqui, são produzidas a centrais térmicas. O carvão é finamente moído, é injetado nestes queimadores, pulverizado, e, portanto, as partículas que não ardem, ou porque são, chamemos-lhe, impurezas, ou algumas partículas de carvão que não chegaram a arder, são arrastadas pelos gases de combustão e são captadas em precipitadores eletrostáticos e depois armazenadas em silos. Estes gases, por sua vez, como são ricos em enxofre, em sulfatos, há uns anos a esta parte, atravessam uma zona onde existe filler calcário, portanto, calcário finamente moído, e produz gesso. Essa perda também da produção do gesso é importante e é significativa para a indústria da construção, para a indústria de moldes, para a indústria, enfim. Nós, como disse, em Portugal temos então duas centrais térmicas a carvão. Uma iniciou funções em 93, a do Pego, e a Sines mais antiga em 1985. A de Sines tem cerca do dobro da potência instalada relativamente à central do Pego. Ora, as cinzas volantes, principalmente as da classe F, que são as que são produzidas no nosso país, estas da classe C, depende do tipo de carvão, como é evidente, estas da classe C são mais ricas em cálcio, como se pode aqui ver. Na Grécia há imensas cinzas destas, porque os carvões que existem na Grécia assim dão origem a este tipo de cinzas, mas as nossas cinzas volantes, produzidas no nosso país, são muito ricas, como se vê, em sílica e alumina e ferro, pobres em cálcio, isto quando se compara esta composição com a do cimento Portland. Portanto, os materiais pozzolânicos, fundamentalmente a sílica e a alumina, reagem com os compostos da hidratação do cimento, fundamentalmente com hidróxido de cálcio, e produzem compostos que são semelhantes àqueles do endurecimento ou da hidratação do cimento, do próprio cimento. O hidróxido de cálcio, aqui representado por estes símbolos azul, que se localiza muito nas interfaces entre a pasta e os agregados, com cristais relativamente desenvolvidos, introduz uma zona de fraqueza na estrutura das argamassas ou dos betões e, digamos, os materiais pozzolânicos, ao reagirem com este hidróxido de cálcio, vão densificar a matriz, eliminar estas zonas de fraqueza e melhorar o desempenho do betão, na generalidade dos casos, no que se refere às ações ambientais. Relativamente à normalização, a primeira norma das cinzas volantes foi publicada, a M450, foi publicada em 1994. A que está em vigor é a norma de 2005, que apenas foi traduzida entre nós em 2012, a edição do IPQ é de 2012. Temos a parte 1 e a parte 2, porque a parte 2 diz respeito à marcação CE das cinzas e, portanto, como acontece também nos cimentos, em que temos a 197.1 e a 197.2, em que a parte 2 diz respeito à marcação CE destes produtos. Já deveríamos ter uma nova norma das cinzas volantes, mas tem havido desentendimentos entre o Comitê Europeu de Normalização
e a Comissão Europeia, digamos, desentendimento, esses começaram vem na sequência da publicação do Regulamento dos Produtos da Construção e, portanto, isto está tudo um pouco embrulhado, passa a expressão, e ainda não se sabe bem como é que isto se vai desenvolver no futuro. A utilização no botão. Tanto como já disse o João Duarte, no nosso país o uso generalizado das cinzas começou na década de 90 do século passado, mas a primeira aplicação de que há, enfim, registro teria sido numa barragem dos Estados Unidos, na década de 40 do século passado também, mas fundamentalmente relacionada não com questões de durabilidade, mas com questões de redução do calor de hidratação. De facto, os materiais pozolâmicos, a sua primeira grande aplicação foi em betões em grandes massas para reduzir o calor de hidratação do betão. Se virmos agora a influência no comportamento do betão no estado fresco, em geral as cinzas, como as pessoas que trabalham em betão sabem, melhoram a trabalhabilidade, diminuem a necessidade de água, normalmente permitem tempos de presa mais prolongados, pode ser bastante interessante na época quente, terão como eventual aspecto negativo, eventualmente a ocorrência de segregação em betões fluidos por fenómenos de exudação. Não é uma situação frequente, mas pode acontecer, porque as cinzas são ligeiramente mais leves do que o cimento. Relativamente ao betão endurecido, como já disse, portanto, as cinzas reduzem o calor de hidratação, aumenta a resistência ao ataque químico, como já foi dito, não é? Aumenta a resistência à penetração dos fluoretos, mitiga o risco de reações passivas internas, a reação alcalicílica e a reação relativa à formação de heterangite retardada. Este aspecto das reações passivas internas é, de facto, um dos aspectos onde a ausência de cinzas terá, digamos, uma influência mais difícil de ultrapassar relativamente às demais. Naturalmente, como reduz o calor de hidratação, reduz o crescimento da resistência nas primeiras idades, portanto, isto é um aspecto que pode ser negativo ou positivo, isso é que eu pus azul, digamos assim, e tem um pequeno efeito negativo de reduzir a resistência à carbonatação. Como a carbonatação se traduz pela combinação do anidrito carbónico do CO2 com o hidróxido de cálcio, como as cinzas consomem o hidróxido de cálcio, embora a matriz possa ser densificada, o facto de existir menos hidróxido de cálcio para ser consumido pelo CO2 resulta normalmente numa menor resistência à carbonatação dos betões contendo cinzas. Ora, continuando, com alguns exemplos, temos aqui a situação, por exemplo, de dois cimentos, são resultados de resistências em argamassas, nas argamassas onde é feito, digamos, a recepção dos cimentos, e como se vê, a resistência nas primeiras idades deste betão, que é feito com cinzas volantes, é inferior à do betão neste caso aqui, um betão com filler calcário numa percentagem superior a cerca de 20%, ou dessa ordem, e portanto aos 28 dias essa resistência ainda continua inferior, mas a mais longo prazo há uma tendência para que as resistências iniciais mais baixas sejam compensadas e o betão possa até atingir resistências superiores
àquelas com cimento que não contenha cinzas. O tal aspecto negativo que vos referi relativamente à carbonatação encontra-se aqui representado. Aqui em abscissas temos a resistência à carbonatação, quanto maior for, melhor. E aqui em ordenadas temos a resistência à carbonatação, em abscissas temos a razão água ligante, em que as cinzas contam como cimento na totalidade, digamos assim. E como nós podemos ver, os botões que têm cerca de, por exemplo, 50% de cinzas volantes têm uma resistência que pode ser para cerca de duas ordens de grandeza inferiores à de um cimento que tenha apenas clinker ou acho que é um 2AL, tenha até 19% de filler calcário. Portanto, temos aqui que mesmo para a mesma razão, a água ligante, isto são estudos conduzidos aqui no LNEC, demonstram que efetivamente as cinzas volantes têm este efeito negativo. Mesmo quando nós estudamos o assunto relativamente quando exprimimos a resistência à carbonatação, relativamente em função da resistência à compressão, ainda assim, os botões que incorporam cinzas terão um desempenho pior do que os que não incorporam cinzas, ou seja, mesmo quando exprimimos a resistência à carbonatação em função da resistência à compressão, continuamos a assistir a um pior desempenho dos botões com cinzas. Apesar de tudo, a diferença é menor. Se vemos aqui para para 50 megapascal de resistência, temos aqui uma mudança de 50 para 300 ou coisa que valha, não chega a ser uma ordem de grandeza. Portanto, isto é, digamos, o único aspecto que eu poderia dizer negativo das cinzas, mas também devo dizer que as exigências que temos até entre nós na 464, na especificação NEC 464, são normalmente até excessivas, se quisermos, para os cimentos CM1 e CM2A. Quer dizer que se encontram equilíbrios quando se fazem as normas e se estabelecem limites de composição, e quando se agrupam cimentos diferentes, há sempre um cimento que tem um melhor desempenho do que o outro, e, portanto, mas por simplificação normativa acabam por se agrupar. Portanto, no caso, isto para dizer, quando nós usarmos botões com a mesma resistência à compressão, há alguma segurança de que mesmo usando cinzas, o seu desempenho seja adequado. Quando passamos para os cloretos, a coisa inverte-se e, portanto, o que é que temos? Temos aqui em ordenadas o coeficiente de difusão dos cloretos, quanto mais baixo for, melhor. Aqui em abscissas temos a resistência, de novo, e como vemos, o desempenho dos botões com cinzas é claramente melhor do que o do botão sem cinzas, particularmente nas resistências entre 30 e 50, não é? Com muitos dos nossos botões, digamos, utilizados em obras se situam, sendo certo que, à medida que as resistências aumentam, digamos, as estruturas começam a ser muito fechadas e, portanto, a relevância das cinzas, digamos, diminui relativamente à situação em que as resistências são, digamos, intermédias. E, finalmente, sobre os benefícios das cinzas, referia a reações expansivas internas. Neste caso aqui, a reação alcalicílica. Trata-se de um botão que foi estudado aqui entre nós,
era para ver a forma de mitigar a reatividade, era preciso usar este agregado na construção de uma barragem. Tanto a areia como a brita, digamos assim, eram desse mesmo agregado reativo, e quando usamos apenas o cimento, Portland, a expansão é como se vê espantosa, não é? Isto são ensaios conduzidos a 38 graus, são ensaios acelerados, e quando usamos 30% de cinzas, já nota-se uma redução bastante significativa da expansão que se observa nestes primas. Como veremos à frente, na especificação NEC 461, nós obrigamos para combater, quando se utilizam agregados reativos, a utilização de pelo menos 30% de cinzas volantes, mas podemos ver que mesmo quando aumentamos de 30% para 50%, ainda assim se nota uma melhoria apreciável do comportamento do botão relativamente a esta reação expansiva. De 50 para 60, aqui neste caso praticamente não houve uma melhoria, digamos, visível. Mas, portanto, como vemos aqui, e nós temos feito imensos estudos no NEC, onde função dos agregados encontramos, ou tentamos encontrar a percentagem de cinzas ideal que garante que os botões aplicados normalmente em barragens poderão garantir à estrutura uma vida útil de 100 anos. Normalmente para que estas estruturas são projetadas. Ora, requisitos relativos à durabilidade. Basicamente, os requisitos estão estabelecidos na especificação NEC 461 e na 464. Estas especificações do NEC são referidas na norma NPM 206 e, portanto, o que vale é o que está estabelecido nestas especificações e não o que está estabelecido na norma, em alguns casos, nomeadamente, por exemplo, para as classes de exposição ambiental, como é o caso da especificação do NEC 464. Portanto, na especificação NEC 461, que trata, como digo, das reações expansivas, que são de dois tipos, a DEF, que é a formação de etringite retardada e que se desenvolve, no caso dos botões estarem sujeitos a temperaturas elevadas nas primeiras idades e depois expostos a condições de umidade elevada, eu diria em água, praticamente, ou portanto em contacto com água, pelo menos, não quer dizer que seja sempre, mas pelo menos de tempos em tempos em contacto com água. E portanto, esta especificação NEC, como eu dizia, tem disposições que permitem mitigar ou prevenir a ocorrência dessas reações. Tem também metodologias para classificar a reatividade dos agregados. Como se pode ver aqui, e como eu já tinha dito atrás, portanto, relativamente à RAS, a utilização de 30% de cinzas volantes, em princípio, garante proteção. Mas vimos lá atrás que se usarmos 50%, melhorava essa proteção ainda. Também tem outras abordagens possíveis para mitigar a ocorrência da reação expansiva, nomeadamente limitando o teor de álcalis solúveis no botão, porque, como se sabe, a reação é álcalis-sílicas, mas estas metodologias não funcionam quando se utilizam agregados graníticos. Por essa razão, porque os próprios granitos fornecem álcalis, os feldspatos dos granitos fornecem álcalis ao sistema e, portanto, mesmo que o cimento tenha um teor baixo em álcalis, os álcalis que existem no próprio agregado são suficientes para promover essa tal reação expansiva. Portanto, neste momento poderei dizer que algumas das medidas que estão na 461 não estão completamente atualizadas, nomeadamente no que se refere à mitigação da reação quando se utilizam agregados graníticos e também porque, entretanto, ocorreram desenvolvimentos importantes desde a publicação desta especificação em 2007. Nós estamos a proceder à sua revisão para incluir, enfim, os desenvolvimentos mais recentes nesta matéria.
os requisitos relativos à durabilidade em termos da corrosão das armaduras e do ataque químico já foram aqui apresentados pelo João Duarte. Eu acho que passaria à frente sem... O João falou já nos aumentos da quantidade da classe de resistência, da dosagem de cimento, que implicava a ausência de cinzas para este tipo de ataques, e passaria para as consequências e soluções da falta de cinzas volantes, para além daquelas que o João já referiu há pouco, relativamente ao aumento dos consumos de cimento e da classe de resistências e do betão. E, portanto, o que é que temos? Temos que, para o betão em grandes massas ou com dosagens elevadas de cimento, a falta de cinzas volantes vai nos obrigar a diminuir os ritmos de construção ou de betonagem. Portanto, ou no caso das barragens, se calhar, intensificar os sistemas de refrigeração, não é? dos próprios blocos da barragem. Portanto, é possível, digamos, ultrapassar, mas obriga a adaptações e tem, portanto, consequências. Nas estruturas expostas à penetração de cloretos, temos um aumento acentuado do consumo do cimento e, portanto, uma outra forma é aplicar uma proteção adicional, nos casos em que isso seja possível, ou seja, digamos, vantajoso. Naturalmente também se poderão usar, sei lá, aço inox, mas isso não é muito, não é uma solução que esteja muito implementada ou muito facilmente implementável entre nós e, portanto, cá está mais uma situação que nós podemos ultrapassar, mas com estas dificuldades que eu estou aqui a elencar. As estruturas expostas ao ataque químico também a mesma coisa, aumento do consumo de cimento, mas nem em todos os casos. Por exemplo, se for um ataque químico por sulfatos, existem no mercado cimentos resistentes aos sulfatos, cimentos CM1, cimentos Portland resistentes aos sulfatos, mas eu estaria mais para outro tipo de ataque químico, um ataque ácido, por exemplo, e, portanto, aí conduziria a um aumento do consumo de cimento, a não ser que também se aplicasse uma proteção adicional. Portanto, no ataque químico, escapa, digamos assim, o ataque por sulfatos, onde temos cimentos CM1 que poderão satisfazer o mesmo, que poderão permitir alcançar a mesma resistência a este ataque. Digamos, a situação talvez mais complicada, deixei-a para o fim, como eu já disse, são as estruturas com agregados reativos graníticos, nomeadamente barragens, situação que é frequentíssima no norte do país. E aqui a única forma é a proteção contra o ingresso de água. Ora, nas barragens não é muito fácil garantir esta proteção por variedíssimas razões e, portanto, temos aqui uma situação que, do meu ponto de vista, é difícil de ultrapassar. Talvez a situação mais complicada. Isto faz-me, digamos, refletir sobre a estratégia do governo, não é? Se foi uma estratégia ponderada, admitemos que sim, não é? Se foi uma estratégia pensada, se teve em conta as várias vertentes do problema, porque como vimos lá atrás, por exemplo, a Alemanha ainda vai manter centrais térmicas a carvão para lá de 2030, pelo menos, é o que está em cima da mesa, e alguns países nem sequer iniciaram uma discussão ainda. Portanto, o país não tem indústria que produz outros subprodutos considerados como edições tipo 2, pelo menos em quantidade suficiente, não é? Escória granulada de alto forno ou sílica de fumo. Perdemos a siderurgia, temos só uma siderurgia de forno
de forno elétrico e deixámos de ter escórias de alto forno. E, portanto, o que seria desejável era que se fizesse feito um estudo, uma abordagem integrada dos impactos que o fecho das centrais térmicas a carvão teriam. Vimos também atrás que agora que o gesso produzido naquelas centrais térmicas também vai deixar de existir e, portanto, quem sabe se tivéssemos uma central térmica a funcionar, uma delas a produzir cinzas, quem sabe seria, do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista do impacto ambiental, uma solução tão boa ou pelo menos equivalente, ou não muito diferente daquela que resulta do fecho das centrais térmicas a carvão. E é isso que eu estava a sugerir, que se fizesse, digamos, se analisassem as várias vertentes, e não só apenas a diminuição de CO2 que resulta do fecho da central, mas também as outras coisas que vamos ter que fazer para arranjar alternativas. Isso também tem custos, tem impactos ambientais, e era todo esse estudo que eu gostaria de ver, e não sei se ele eventualmente existe, mas eu desconheço. Portanto, na ausência de cinzas volantes, na falta de cinzas volantes nacionais e de escórias de alto forno, igualmente também, e bem como de reduzidos depósitos de pozolanas naturais, nós temos alguns depósitos de pozolanas naturais nos Açores, eventualmente no Porto Santo, mas são coisas de pequena dimensão. Portanto, resta proceder, se quisermos continuar a utilizá-las, a proceder à sua importação, porque como vimos, pelo menos até 2050, é natural que ainda haja cinzas, não é? Escórias vão continuar a haver, porque a produção do aço gera esses materiais. Utilização de outros resíduos da indústria, mas, como disse, normalmente esses resíduos não são em quantidade, em geral, suficiente para alimentar a indústria cimenteira. Ou então a utilização de argilas calcinadas. Este assunto das argilas calcinadas tem vindo a ser desenvolvido a nível mundial, com um empenho muito significativo da investigadora suíça Karen Scrivener, e que se apresenta como uma alternativa muito interessante para a substituição destes materiais pozolâmicos. Naturalmente que essas argilas têm de ser calcinadas 700 graus, também há consumo de energia, também há a utilização de recursos naturais, enfim, tudo isto também tem os seus impactos, como nós imaginamos, e por isso é que eu falo nesse tal estudo abrangente, holístico, em considerar-se as várias vertentes relativamente ao fecho das centrais térmicas a carvão. E, portanto, a indústria cimenteira, naturalmente que está preocupada, e a indústria do botão, mas a indústria cimenteira em particular está preocupada com a ausência no futuro das cinzas volantes e, portanto, também participa neste tal projeto, neste laboratório colaborativo que eu represento aqui, o C5 Lab, onde fundamentalmente as cimenteiras, o LNEC e o técnico participam para desenvolver várias vertentes para redução da pegada ecológica ou para reduzir as emissões de CO2, se quisermos assim, da indústria cimenteira, e neles se inclui este estudo para reduzir a quantidade clínica nos cimentos usando as argilas calcinadas. E pronto, terminei e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Arlindo Gonçalves. Vamos então passar à parte das perguntas e respostas. Nós temos já aqui cerca de uma dezena de perguntas que eu iria juntar 3 a 3 e que pedia a vossa resposta. Agora o bate-papo desapareceu, mas está aqui. Portanto, uma resposta aqui a uma questão: as apresentações vão ficar disponíveis no portal da ORN, no A Engenharia, durante esta semana, bem como o vídeo desta sessão. Quanto às questões técnicas, o Pedro Cabral colocou a seguinte questão: boa tarde. Ao não usar cinzas, fica por esclarecer como se consegue controlar as temperaturas durante o processo de cura.
Há ainda que perceber como controlar as retrações e expansibilidade máxima. A Joana colocou-nos esta questão: de todas as adições do tipo 2 investigadas, não há nenhuma que substitua as cinzas ou que se aproxime desse objetivo, o vidro, por exemplo. O Bruno Barros colocou aqui uma questão: as cinzas continuam disponíveis em outros mercados, nomeadamente Espanha e Marrocos. É viável a sua importação? E deixava-vos para já estas três primeiras questões para depois partirmos para outro bloco. João Duarte, começa ou começa o Orlindo? Eu acho que o Orlindo Qual é que era a primeira que eu perdi? Pode avançar. Bem claro, qual era a primeira? A primeira pergunta que é: ao não usar cinzas, fica a esclarecer como se consegue controlar temperaturas durante o processo de cura. Ainda há que perceber como controlar reações e expansibilidade máxima. Claro. A segunda questão era: de todas as adições do tipo 2 investigadas, não há nenhuma que substitua as cinzas volantes. E a terceira questão é o recurso a outros mercados que ainda tenham cinzas disponíveis, como por exemplo Espanha e Marrocos. Eu posso começar pela segunda questão. Portanto, as outras adições tipo 2 que foram investigadas podem substituir as cinzas volantes. A questão, como disse o Arlindo, é que não há em quantidade suficiente para ser um produto industrial. Não é? E dessa forma, atualmente não há alternativas, a não ser, como diz o Bruno Barbosa, há cinzas disponíveis em Espanha e Marrocos. Se é viável a sua importação, eu acho que é uma questão económica, principalmente vindo de Espanha. Quanto a Marrocos, é um bocadinho mais delicado, porque é um país terceiro à União Europeia e terá que haver uma promoção de resíduos a produto na importação para o espaço económico europeu. No que respeita ao controle das temperaturas, eu acho que o engenheiro Gonçalves tem mais conhecimentos que possa dizer algo. Não. O controle das temperaturas, como disse, oscilando os ritmos de betonagem, se forem peças de grande secção, se ela estava a pensar, por exemplo, num maciço de acabamento de estacas, temos que fazer aquilo aos poucos, ou temos que utilizar betões com agregados arrefecidos, portanto, colocar o betão a uma temperatura baixa, de modo a que não se viesse a desenvolver essas temperaturas elevadas, que, quer do ponto de vista depois da retração térmica, quer do ponto de vista do potencial desenvolvimento de reações expansivas internas, viesse a comprometer a funcionalidade da estrutura. Portanto, ou seja, em geral há soluções para as coisas, só que são soluções que mexem muito e que perturbam muito os ritmos de construção e todas as práticas instaladas e têm custos acrescidos. Não é? Ok, vamos seguir para outro lote de... Antes de seguir para outro lote, era importante dizer que as cinzas volantes, para poderem ser utilizadas no betão, têm que ter a aptidão estabelecida de acordo com a norma 450, como disse o engenheiro Gonçalves. Nem todas as cinzas estão capazes de ser incorporadas sem outros prejuízos no betão. Eu apresento já aqui outra questão que eu tinha aqui em mente e que deixo para responderem junto do próximo bloco. Estamos perante a necessidade de uma revisão de todas as certificações de betão pronto e não pronto com que estamos habituados a trabalhar. Portanto, seria esta a minha questão. Quanto a, retomo aqui as questões dos participantes. O Pedro Santos coloca esta questão: já foram estudadas outras composições de betão sem cinzas volantes que permitam ter as mesmas classes de resistência? Lembro que as cinzas volantes começaram a ser usadas no fabrico de betão há pouco mais de 20 anos e anteriormente já havia acesso a composições de resistência adequada sem cinzas volantes. A Noélia Rocha coloca a questão: qual a distância que entendem para se dizer que uma obra se encontra na orla costeira? O António José Silva coloca esta questão: carvão e petróleo na lista dos materiais e produtos que devem ser reduzidos na sua produção/utilização. Como será o betão bituminoso do futuro a ser utilizado nas nossas estradas e que implicações terá nas nossas vias? E deixava estas três questões mais o meu apontamento. Quem começa, o João Duarte ou o Arlindo?
É melhor a gente pode continuar. Vou lhe buscar uma cápsula, que eu não sei decorar mais. Se já foram estudadas outras composições, já, claro. Eu tive o cuidado de dizer que a indústria do betão está preparada para fornecer as classes de resistência todas. Tem técnicos capazes para desenvolver as composições para isso. A dificuldade que nós identificamos é no facto das obras terem sido orçamentadas com uma classe de resistência e em curso de execução serem obrigadas a mudar e a subir a classe de resistência e, com ela, o consumo de cimento. É esta a dificuldade, é que, estando a obra já em curso, o aumento da classe de resistência não foi considerado no cálculo estrutural e a vantagem económica de estar, a potencial vantagem económica de estar a usar um betão mais rico e com maior resistência, não é possível. Portanto, o efeito é única e exclusivamente um aumento do custo. Isto não quer dizer que as empresas de betão não possam fabricar as classes de resistência sem as cinzas volantes. Claro que podem. Aliás, é mais simples, usando só cimento, atingir as classes de resistência, principalmente nas idades jovens, uma vez que as cinzas volantes vão começar a contribuir significativamente quando há hidróxido de cálcio disponível para reagir. E esse hidróxido de cálcio só aparece quando o cimento já está hidratado. Relativamente à distância para a orla costeira, isso está previsto na especificação do UNEC, na 464. Em regra fala-se em 200 metros, mas eu alertava os nossos técnicos projetistas para terem em consideração a particularidade de cada região, uma vez que os ventos dominantes podem levar os vapores salinos muito mais do que 200 metros. E eu tenho visto alguns casos de corrosão bastante avançada a distâncias na ordem dos 2, 3 quilómetros da costa, principalmente na zona oeste, onde os ventos dominantes são do noroeste e trazem consigo muitos coretos. E com as diferenças de temperatura, estes coretos vão se condensar juntamente com a água nas superfícies estruturais. Relativamente às certificações, isso não afeta as empresas de betão, porque as empresas de betão têm técnicos capazes para desenvolver as suas composições, têm tecnologia de produção capaz de produzir e controlar a qualidade dos betões, são só composições diferentes. Para a indústria do betão, são só composições diferentes, não há qualquer impacto nas suas certificações. E não sei se respondi a todas as questões, mas... Do betão betuminoso para as Eu atrevia-me a dizer que vai haver betão de ligante hidráulico suficiente para substituir o betão betuminoso. Arlindo Gonçalves. Não, essa do betão betuminoso era para aplicar aonde? Sem estradas, não é? Estradas, sim. Pois. Nada a ver, não sei. Não, mas o betão betuminoso aí não há. Não, porque o betume resulta da destilação do petróleo, não é? Portanto, aí não há de haver dificuldade. Quanto ao petróleo? O petróleo ainda vai havendo também por aí. Depois vamos ter gás também, porque nós vamos continuar a ter as centrais térmicas a gás, segundo eu entendi. Só hoje a carvão é que não vão funcionar, não é? Sim. Portanto, e para termos gás, bom, o gás pode ser obtido, também pode ser obtido também pode ser obtido da destilação, não é? Passamos para outro lote de questões. A Noélia Rocha coloca mais uma questão. As classes de exposição do betão refere-se quando é exposto sem qualquer proteção. O revestimento de acabamento a que a estrutura será sujeita no final da obra poderá permitir a redução da classe de exposição e assim reduzir-se a classe de resistência. O Pedro Barbosa, boa tarde. Dada a impossibilidade de utilização de cinzas, qual a melhor alternativa para controlo, temperaturas e vendilhação, particularmente em pavimentos rígidos? O Camilo Bastos coloca a questão, gostava de saber se é expectável alguma atualização da normativa em breve decorrente da escassez de cinzas volantes e se tem conhecimento de alguma ação decorrente nesse sentido. Como estão a cair mais questões, eu vou colocar a quarta ainda. Pela exposição parece estar-se a fazer apologia do uso das cinzas volantes, em vez de se olhar para possíveis soluções que não oneram o custo das estruturas. E pedia-vos a resposta, o comentário, e o João Pragosa, se entender também,
acrescentar alguma coisa, apesar de estar previsto o funcionamento. Qual é que é a pergunta primeira da proteção, não é? O material de acabamento, se dá algum acréscimo de proteção ao botão? Claro que sim, claro que sim, claro que sim. É evidente que é muito difícil. Nós, quando falamos em proteção, falamos em pintura ou outra coisa qualquer, mas de feito as classes de exposição ambiental é quando o botão diretamente está exposto a essas condições. E, portanto, mesmo o reboco, que acaba por ter um simples reboco, que acaba por ter pouca influência do ponto de vista, por exemplo, da carbonatação, mas pelo facto de limitar o acesso impedir que a umidade chegue completamente ao próprio botão, a corrosão das armaduras depois será um processo sempre mais lento. Portanto, agora, a dificuldade, de facto, é, para cada situação específica, arranjar quer dizer, uma regra, se quiser. Ela não está estabelecida, de facto. Agora, sobre a findilhação da falta de cinzas, a findilhação em pavimentos rígidos, mas eu diria que o mais importante aqui, se calhar, é a cura, não é? Mais do que propriamente usarmos cinzas ou não é? Naturalmente que se tivermos os cuidados de betonar a horas que não seja a hora de menos calor, não é? E se tivermos o cuidado de manter as superfícies protegidas do sol e as superfícies úmidas, penso que o problema da findilhação em pavimentos será drasticamente reduzido e não será tão afetado assim pela ausência das cinzas. Havia uma outra pergunta que eu já me perdi. Atualização decorrente da escassez das cinzas volantes e soluções possíveis para contornar ou para reduzir o incremento de custos da construção. Essa é de facto, neste momento, o que é que tem que ser à procura de, como digo, não há muita, não há. É uma dificuldade, de facto, que a indústria cimenteira vai ter que ultrapassar, porque é a única que tem talvez dimensão e capacidade para poder fazer investimentos dessa ordem, para encontrar as tais alternativas. Creio que também estarão a decorrer ensaios para avaliar e caracterizar alguns depósitos que ainda existem em Sines e que poderão ser usados para a produção de cimento. E depois as tais argilas, não se vê no horizonte mais nada, a não ser a tal importação. Não é? E a importação é isso, pode acontecer, já houve em tempos, quando a nossa construção estava em grande desenvolvimento, houve pessoas que importaram cimento, houve importadores de cimento e havia centros de distribuição de cimento. A própria norma europeia das cinzas e das escórias prevê a existência de centros de distribuição para cinzas volantes e para escórias. Por acaso nós não temos legislação nacional para esses centros. Temos apenas para os centros de distribuição de cimento, mas também já está desatualizado. Isso é um decreto-lei ou despacho, já não me recordo, que devia ser revisto efetivamente, mas quando os nossos governantes também não têm muita sensibilidade para estas questões, é o que me dá ideia, porque andamos para rever o decreto-lei 301 de 2007, não é? Que põe em vigor, ou que torna regulamentares as normas 206 e 13670, e era necessário, está feita, digamos, a revisão desse tal decreto e andamos a arrastar-nos já há muito tempo para que ele seja publicado. E, portanto, também não vale a pena metermos em outras andanças enquanto esta não estiver, digamos, resolvida. É certo que também não se desenvolveu a questão dos centros de distribuição para outros materiais, porque na prática não havia importação de cinzas volantes ou de escórias, né? Mas agora, com essa nova realidade, não sei se isso não virá a acontecer. Será apenas a indústria cimenteira, se for o caso, a importar-se, ou se haverá também outras entidades que poderão estar interessadas nesse tipo de negócio.
Bem, a Noélia Rocha coloca outra questão. Gostaríamos de ouvir alternativas ao aumento da classe de betão para a construção de edifícios de habitação, que é a maioria da construção em Portugal, de forma a não agravar os custos da construção. As secções de betão, na maioria das vezes, não são solução. Depois deixamos aqui um comentário, que é pena que este bate-papo não seja aberto a todos, permitindo ler as indicações do resto dos participantes. Vamos ter em conta nos debates seguintes. O Jorge Nascimento dá os parabéns pela iniciativa e que apresenta uma pergunta se esta edição irá ficar disponível em gravação para ser consultada ou utilizada. Sim, já tinha respondido no início das questões que irá ficar disponível. Rui Vasco Silva, investigador do IST, antes de tudo, muito obrigado pela iniciativa, que é interessante, é um tema que também interessa muito ao nosso grupo de investigação no IST. Tenho uma questão para G. João Duarte, que fez uma apresentação muito elucidativa e que agradeço. Contudo, deixou-me algo preocupado pela inexistência de uma proposta, de uma alternativa à cinza volante. É possível fazer betão resistente e durável apenas com CEM1? Sim, sem dúvida, mas com imenso custo, tanto ambiental como monetário. Ao invés de aceitar o desaparecimento das cinzas volantes como algo normal e compensar com mais CEM1, não seria melhor investir em alternativas? Têm sido investigados diversos resíduos de outras indústrias e que poderiam ser utilizados como substitutos do cimento, incluindo resíduos de vidro, quantidade razoável a nível nacional e escórias de forno elétrico. Menor reatividade que as de alto forno, mas interessantes à mesma. Por que não investir em resíduos ou noutros resíduos com propriedades pozolânicas? O Pedro Cardoso coloca uma questão. Boa tarde, dada a nossa dimensão enquanto país, faz sentido estarmos no pelotão da frente, sem termos alternativas equivalentes? Vamos parar a produção e depois importar cinzas volantes? E a Joana Coutinho, vidro moído, limitado à quantidade. Portanto, deixava-vos estas questões antes de partirmos para o... Já estou aqui a aceder às perguntas. A primeira da Noélia Rocha, não é? Sim, sim. Não, mas esse aumento de secções, o aumento da classe de resistência só acontece para as estruturas expostas aos fluoretos, não é? Digamos assim. Portanto, para as construções... E ataque químico. Sim, mas para as construções em geral, para a habitação em geral, nomeadamente, isso não se coloca, não é? Portanto, enfim, é um problema, mas não é um problema específico do litoral, não é? Portanto, mas embora os edifícios de habitação situados na orla marítima sofram de outros problemas também. A gente vê com frequência aquelas castelharias, etc., muito degradadas, portanto, há alguma dificuldade. Portanto, temos que ter cuidados acrescidos na proteção. Portanto, aqui a solução, se não aumentarmos se não usarmos cinzas e não usarmos botões de classe de resistência mais alta, é arranjar elementos de proteção dessas fachadas onde estejam os elementos de betão expostos. Depois, muito obrigado, é interessante, o tema também interessa muito ao grupo do IST. O João Duarte agora responderia. Não sei se proposta ou alternativa à cinza volante. Estás a ver a pergunta? Estou. Eu vou tentar. Pegando as palavras do Orlindo, o Orlindo tem razão. Nós, ao perder as cinzas volantes, toda a construção que não vai estar em ambiente com cloretos ou com ataque químico, não vai sofrer alterações. Portanto, as classes de resistência mantêm-se, eventualmente até poderá haver uma redução da dosagem de cimento e uma otimização dos custos do betão. Como nós referimos, como eu referi na minha apresentação, a preocupação é quando temos ataque de cloretos ou ataque químico. Atenção, aqui sim, o ataque dos cloretos afeta-nos essencialmente toda a orla costeira, que não é pequena, e daí temos que ter isso em conta. Relativamente à utilização de cimento com CEM1, claro que sim, é possível fazer betão durável, é preciso aumentar a dosagem de cimento, não é? E sim, temos betão que vai garantir o tempo de vida útil pretendido para a estrutura. Relativamente ao custo monetário e ambiental, eu tentei explicar na minha apresentação que se este aumento da classe de resistência for tido em conta quando do projeto das estruturas, uma parte significativa do aumento do custo pode ter em contrapartida uma otimização
e uma redução de custo de construção, porque poderá, em muitos casos, levar a um consumo menor tanto de betão como de aço. E o aço é 100 vezes mais caro do que o preço médio do betão. Portanto, eu acho que sim, é possível continuar a construir estruturas resistentes apenas com cimento tipo CEM1 ou CEM2, não é? Portanto, nós temos no mercado também os cimentos CEM2. Nós, claro que nós não temos grande escolha, portanto, a decisão foi tomada a nível governamental ao determinar o encerramento das centrais termoelétricas e, portanto, nós temos, claro, que aceitar que, para já, não temos alternativa. Vamos ter que viver sem as cinzas volantes. Relativamente aos outros produtos, como, por exemplo, o vidro moído, é uma questão de ver a sua aptidão e a indústria, com certeza, a indústria do betão, com certeza, estará receptiva a estudar outras soluções para substituir as cinzas volantes. Não é esta iniciativa da Associação das Empresas de Betão Pronto é para ajudar a ultrapassar estas dificuldades, a começar pelo esclarecimento de todos os técnicos envolvidos no processo de construção, incluindo a começar pelos projetistas, mas a própria indústria está preparada e receptiva a estudar outras soluções e contribuir de outras formas, com outras formas para ultrapassar estas dificuldades. Só para dizer que é preciso vermos, como já disse, as quantidades que existem. Aquele projeto colaborativo, aquele laboratório colaborativo que vos apresentei no fundo, o C5 Lab, tem em carteira também outras fontes de materiais alternativos. Digamos, de momento estamos focados em apenas 2, são em depósitos que ainda existem em sinos e as cinzas e as escórias e as argilas calcinadas, mas também temos em carteira outras coisas, nomeadamente resíduos de atividades cerâmicas, etc. Mas a sensação que temos é que tudo isto é pouco. Relativamente ao vidro, também há a questão do seu manuseamento, não é? Não tenho experiência pessoal com a utilização, é natural que funcione, porque é sílica, não é? E que finamente moído seja reativo, não é? Certamente que é, mas há questões também do seu manuseamento que têm que ser tidas em conta. E também não sei se do ponto de vista ambiental, se quisermos, esta será a melhor opção para utilizarmos o vidro, não é? Havendo outras alternativas, não é? Portanto, os resíduos de vidro têm hoje encaminhamento, não é? Nos chamados vidrões, não é? E, portanto, também não desconheço a quantidade que se poderia disponibilizar, mas lá teremos nós estar a produzir mais vidro a partir de matéria-prima, portanto, não sei, digamos, do ponto de vista ambiental, se é uma boa solução, mas e também não sei se as quantidades seriam suficientes para abastecer a indústria do cimento. Isso não quer dizer que algumas adições específicas possam ter cabimento em determinadas utilizações, em pré-fabricação localizada, porque está ali ao pé, enfim. Há todo um conjunto de situações que poderão vir a ocorrer, mas nós estamos preocupados com a resposta em massa, digamos assim. E depois iremos, talvez, à resposta mais em pormenor, ou à resposta mais localizada. Poderá tudo isso ser possível. Qual é? Boa tarde, à nossa... Pois, é o que parece ao Pedro Cardoso, não é? Pois parece que é assim mesmo. A Joana Coutinho fala no vidro moído, não é? Limitada à quantidade. Não sei se... Também não lhe sei dizer qual é, não sei se a Joana Coutinho, se quiser dar alguma informação por mensagem disto. Agradeço. Respondendo à questão da colega, a norma armada Erlindo, eu se calhar colocava estas últimas questões que estão aqui, que já são bastante vastas e comentários, e depois partíamos para o término da... Também tem o João. A senhora está aqui algum. Boa tarde. É expectável uma revisão da 464 em breve, tendo em consideração a escassez das... da questão do... Eu responderia a esta que sim, vamos ter que pensar nisso.
estamos a revê-la por outras razões também, mas isto vai ser um dado a ter em conta e a condicionar a revisão. André Viana, para além dessa questão que já abordou, em centrais de biomassa devemos usar as cinzas volantes e areias de fundo para tornar comercializável. O Rui Gomes da Silva, que faz um acréscimo à questão, na nossa experiência com estes resíduos, principalmente o vidro moído, já foi verificado fortes reações pozzolânicas, com redução da penetração de cloreto, redução das reações álcalis-sílica, entre outros benefícios muito similares às cinzas volantes. Portanto, o Rui Vasco Silva a partilhar a investigação que tem feito no IES. Admito que sim. A questão, como digo, é implementar isto, não é? Se o Estado impõe o fecho das centrais térmicas para diminuir a pegada ambiental, qual a legitimidade que temos para continuar a ter especificações em cadernos de encargos onde constam subprodutos dessas centrais, entre parênteses cinzas volantes? Qual a intervenção que a APEB está a ter junto do Estado no sentido de eliminar as especificações das cinzas no betão, nomeadamente em obras públicas? Note-se que estamos a falar de um objetivo mundial de impedir o aumento da temperatura mundial. A importação acaba por ser uma solução incoerente, pois tem origem numa central e o transporte também terá de emissões de CO2. O Rui Neves, boa tarde, parabéns pela iniciativa. Quando o engenheiro João Duarte refere que o aço é 10 vezes mais caro que o betão, está a fazer uma comparação em massa ou em volume? O Pedro, em custo, não é? No caso do betão, em grandes massas, como o caso das barragens, como controlar o calor de hidratação e prevenir as reações expansivas do tipo AAR. O Pedro Santos, parece-me que a APEB tem uma posição muito passiva e deveria partir deles iniciativas de investigação. A APEB está numa posição de monopólio em relação ao fornecimento de betão pronto, pelo que tem responsabilidades especiais neste tema. A Joana Coutinho, por não estudar a hipótese do vidro a nível nacional. E, para terminar, o Carlos Rocha, que dá os parabéns pela iniciativa, e a utilização de cinzas volantes foi claramente uma boa solução que resolveu durante décadas as questões de necessidades de características especiais dos betões em obras especiais. Vislumbra-se num horizonte breve o fim das cinzas volantes. Há que alterar a maneira de pensar as novas estruturas especiais, há que alterar a legislação. A investigação científica tem aqui uma oportunidade de estudo absolutamente pertinente. E são estes, creio que não são, a maior parte deles não são bem questões, são também comentários e opiniões de colegas sobre a matéria, e eu pediria ao João Duarte, ao Arlindo Freire... Eu posso começar a responder já aqui. Uma que é no caso no caso do betão em grandes massas, efetivamente, a solução é arrefecer. As barragens podem ter sistemas perdidos de tubos de refrigeração das massas e, portanto, isso é uma técnica conhecida, que tem custos, como é evidente, mas é uma técnica conhecida e que tem sido usada. As reações expansivas é que é complicado, porque não faz, quer dizer, construir uma barragem não usando os agregados que estão ali à mão é muito complicado, do ponto de vista ambiental também, o transporte, a distância e dos custos também que resultam. Daí é que eu digo que, no caso, o controle de reações expansivas em barragens com agregados graníticos é, de facto, um problema. Temos que importar, temos que fazer qualquer coisa, mas sem cinzas ou material equivalente é complicado, muito complicado. Também, aparentemente, estaremos perto do fim das grandes barragens em Portugal, não é? Por isso... Pois, valha-nos isso também. O vidro, já, as pessoas voltaram ao vidro, mas já não continuo também, mas não acabou por não... Eu não tenho uma... naturalmente, o Joana Coutinho recomendou a investigação a nível nacional do vidro. E, portanto, eu não tenho dúvidas que aquilo resulta. O problema, como digo mais uma vez, é as quantidades que estamos em presença. O que é que podemos ter de toneladas, de milhares de toneladas, não é? Ou milhões, mas centenas de milhares de toneladas para isto poder ser, digamos, viável, não é? E eu desconfio que não. Sobre as centrais de biomassa, isso também está incluído naquele projeto C5 Lab, mas as quantidades continuam também a ser pequenas, hein? Mas, como digo, são coisas que estamos também a avaliar e que a seu tempo serão também incluídas, não é? Mas agora interessava, como disse e repito, encontrar soluções que dê uma resposta intensiva, digamos assim, tenham uma resposta em quantidade.
E depois poderemos ir ao retalho, digamos assim. Podemos ir ao retalho, mas agora interessava trabalhar em soluções que garantissem quantidades para a indústria cimentícia. Bem, João Duarte. Bem, em relação à pergunta do Camilo Basto sobre a proteção ao betão ou às estruturas, como eu falei do capoto, ou pintura, ou fachada ventilada, eu queria só referir que muitas vezes, e refiro o caso específico da pintura, a pintura muitas vezes tem uma garantia com uma duração muito inferior àquilo que é expectado para a vida útil da estrutura. Em casos de alguns fabricantes chegam a dar 10 anos de garantia, mas para chegar aos 50 era preciso garantir isso 5 vezes. Portanto, eu só deixo uma sugestão aos projetistas: quando pensarem na proteção, pensem também como é que vão garantir que essa proteção fica lá durante toda a vida útil da estrutura. Relativamente à comparação de preços, claramente fiz as contas a pensar na massa, não é? Portanto, mas é que eu gostava de acrescentar que, ao contrário do aço, o aumento da classe de resistência do betão não é acompanhado diretamente proporcional ao custo, ok? Então, ou seja, a classe de resistência não aumenta em proporção, o preço do betão não aumenta em proporção direta da classe de resistência. E o mesmo já não acontece com o aço. É que se nós reduzirmos a secção do aço, a redução do custo é diretamente proporcional. Portanto, há que também ter isso em conta. Muitas vezes, aumentando a classe de resistência, e eu recordo-me de uma obra que acompanhei em 1998, o betão subia 2 classes de resistência e só aumentava 10% no preço. Portanto, não é um aumento proporcional. Okay? Relativamente à APEB, pronto, assim, esta iniciativa mostra que a APEB não está assim tão passiva, não é? Portanto, foi a APEB que fez a aproximação à Ordem dos Engenheiros e que está a tentar juntar toda a comunidade para ultrapassar esta situação. Em relação ao monopólio, pois a APEB não fornece betão, quem fornece betão são as empresas associadas. Portanto, e não há um monopólio, porque só a APEB tem 17 empresas associadas. Onde é que está o monopólio? Não há. Portanto, e muito nós gostaríamos que a penetração do betão pronto fosse maior no nosso país, uma vez que nós estamos na cauda da Europa, nesse aspecto. E já agora agradeço os parabéns pela iniciativa, porque foi a preocupação das empresas de betão que chegou à associação, e a associação que teve este tipo de iniciativas, não só aqui, como também a publicação de artigos na imprensa e na própria revista APEB, a nossa newsletter, que tem divulgado várias informações sobre o assunto. Olha, convido todos a visitarem o nosso site e a subscreverem a nossa newsletter para se manterem a par dos desenvolvimentos que vão acontecendo nestes e noutros assuntos. Se o Bento Duarte me desse ainda uma oportunidade, respondia só aqui uma pergunta que me parece a pena abordar. O Alberto Putin. Esta dos cimentos com argilas calcinadas. Sobre os cimentos, portanto, para informar que efetivamente as experiências têm demonstrado que a combinação de clinker, digamos assim, argilas calcinadas e filler calcário produzem os chamados cimentos LC3, que são bastante interessantes. Portanto, a participação do cálcio nisto, do filler calcário nisto é importante. E nesse sentido está em preparação uma norma europeia e, como eu referi, essa norma não vai ser harmonizada, quer dizer, uma norma que dá origem à marcação CE dos produtos, porque como continua esta divergência ou esta guerrilha entre o SEN e a Comissão Europeia, vai ser uma norma voluntária e, portanto, sendo uma norma voluntária, é da competência exclusiva do SEN e portanto,
espera-se que brevemente, ainda se calhar este ano, vamos ter uma norma que prevê precisamente a utilização destes cimentos, e isso vai responder muito à indústria cimenteira que está pressionada para reduzir as emissões de CO2, não é? Digamos assim. Bem, João Fragoso. Só deixar aqui em relação ao comentário de relação à APEB. A APEB é uma associação que foi fundada em 85 e representa as empresas de betão pronto e tem um laboratório acreditado. Quando se refere a nível de investigação e a tudo o que aqui se está a falar, temos que procurar novos produtos e a investigação compete às universidades e aos organismos oficiais e particulares desenvolver e as empresas estarão cá sempre para utilizar os produtos e todos os desenvolvimentos. E em relação à APEB, não vende nada, a APEB é simplesmente uma associação. João Fragoso, quer aproveitar já aí para fazer a sua intervenção de encerramento? Sim. Gostaria de agradecer a todos os presentes neste webinar. Quero agradecer ao Conselho Regional do Norte do Colégio de Engenharia Civil, na pessoa do Engenheiro Bento Aires, a disponibilidade de organizar este evento em conjunto com as empresas que estão pronto, através da sua organização do setor, a APEB, Associação Portuguesa das Empresas que estão pronto. Em paralelo, quero também agradecer ao NEC, na pessoa do engenheiro Arlindo Gonçalves, a sua disponibilidade de sempre e hoje uma vez mais, para colaborar connosco através do seu valiosíssimo saber, no sentido de encontrarmos soluções técnicas e financeiras adequadas para que continuemos a construir bem, em condições ambientais evoluídas e com bons preços competitivos. Confrontamos-nos agora com o encerramento no futuro próximo das centrais termoelétricas a carvão, o que nos traz enormes vantagens ambientais. Os desafios das empresas são diários, constantes e permanentes, sendo que este, mais um, que estamos a encarar de forma frontal e proativa. Os investigadores estão a fazer o seu trabalho, com vista a ser possível encontrarmos soluções alternativas e estou convicto que as nossas instituições de investigação encontrarão os caminhos mais adequados, apesar do desafio ser ciclópeo. Há investigação em curso, foi aqui já falado, e caminhos adequados, a investigação em curso utilizando alternativas às cinzas volantes, podendo ser um dos caminhos a trilhar no futuro. Também sabemos que os excelentes engenheiros a trabalhar em Portugal nos irão ajudar a fazer a transição pacífica, calma e segura, permitindo que se concluam os projetos em curso através de soluções equilibradas no binómio qualidade-preço e salvaguardando sempre a segurança e o ambiente. Também nos projetos em desenvolvimento será muito importante a habitual proatividade dos nossos engenheiros, encontrando soluções seguras e equilibradas em todas as vertentes para a concretização dos novos projetos de forma segura, ambientalmente equilibrada e economicamente viável. Do lado das empresas que estão pronto, existiu, existe e existirá total disponibilidade para contribuirmos para o desenvolvimento das novas soluções. A sociedade pode continuar a contar connosco sempre como parte da solução. E muito obrigado por esta conferência e podermos passar conhecimento ou discutir o conhecimento. Muito obrigado, João Fragoso. Também em nome da Ordem dos Engenheiros, em especial do Colégio Regional de Engenharia Civil, agradecer a vossa disponibilidade e dizer-vos que as nossas portas estão sempre abertas, se não forem as portas físicas, são estas portas digitais a que nos habituamos nos próximos tempos. Sempre que dos temas resulte interesse para os profissionais, para os engenheiros e que consigam ser melhores profissionais e estar mais conscientes das questões que se prendem com a ordem do dia e com o momento que estamos a ver, como foi este caso. Julgo que quem participou na sessão ou quem terá acesso a ela quando ficar disponível online ficará mais consciencializado do que tem de fazer, dos riscos que as estruturas vão correr e que ações é que podem ser recomendadas e que seja necessário implementar para que consigamos ter uma solução no binómio que disse qualidade e preço adequado que não nos prejudique, não só a nós, ao setor da construção, como em último lugar na escala de valor que está o consumidor, que está o utilizador dos
dos nossos edifícios. Portanto, só para responder aqui a um último comentário da Beatriz Ribeiro, que pede para que estas sessões não terminem, não vão terminar com o confinamento. Para além de outras sessões técnicas que seguirão, vamos também lançar nos próximos dias um plano de formação de setembro a março de 2021, com cerca de 30 ações de formação em áreas diversas e que vão precisamente tentar colmatar áreas de conhecimento em que os nossos profissionais precisem de melhorar as suas competências e a sua formação. Termino desejando a todos uma boa semana, agradecendo este fim de tarde que partilhamos aqui em conjunto a falar de cimento, de agregados, de água e por último, do último composto do betão, que sabemos bem quanto é querido para os profissionais da engenharia civil. E, portanto, muito obrigado e bom resto de semana. Obrigado também. Obrigado. Boa semana a todos.